Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, até então, a gente tinha pouquíssimas pesquisas em educação matemática sobre esse assunto. A gente tem, né, alguns exemplos da pesquisa da Solange Fernandes, lá na PUC, com ensino de matemática para deficiente visual, da Simone Lírio, na Unesp de Rio Claro, orientada pela Miriam, mas eram poucas coisas, era um caso isolado. A partir dessa política, ela foi, né, o Grupo Épora começa em 2008, e aí vem essa política, então é algo que eu tenho acompanhado desde então, né, que ela teve o fechamento de algumas escolas especiais, mas que todos os alunos, estudantes com deficiência, vá para a escola, para salas regulares. Então, a partir dessa nova política, a gente começa a ter o quê? Uma nova demanda para a educação matemática. Porque esses alunos chegam na escola e os professores, né, não sabem o que fazer. Então, é a partir disso que começa a crescer não só o número de matrículas, como também o número de pesquisas, né, na educação matemática. Até então, pesquisas um pouco isoladas, essas pesquisas, elas começam... como eu vou ensinar? Tem muita pesquisa, como ensinar geometria para estudante cego, ou como eu vou ensinar aritmética para surdo. Então, ela acaba, assim, bem segregada, bem separada, olhando como enquanto só para deficiência e só para aquela especificidade. E ela vai se moldando, né? A partir disso, a gente vai tendo outras compreensões que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, é a partir disso que tem esse boom aí dentro da educação matemática. O outro marco, eu acho que é a criação do GT13, né? Que é o Grupo de Trabalho Diferença, Inclusão e Educação Matemática, que foi criado em 2013. Então, esse grupo, ele também vem nos ajudar a olhar, né, para a pesquisa enquanto teoria, né? Ele vem nos dar um rumo. Eu tenho as minhas críticas à questão de como é organizado os GTs, não só o GT13, como todos, porque eu acho que ainda é algo muito elitizado, a gente ainda não consegue, né, por meio do GT, alcançar todas as pesquisas que a gente tem no Brasil, eu acho que a gente tem muito mais coisa, mas eu defendo que é uma amostra, né, uma amostra, às vezes uma amostra não muito boa, mas é uma amostra e olhar para os trabalhos do GT, das pessoas que estão lá, e principalmente dos grupos, né, de pesquisa que estão lá no GT, ele ajuda a gente a olhar, ter alguns direcionamentos, né, de como está se encaminhando aí a pesquisa em educação matemática. Embora eu tenha as minhas críticas em relação a isso, mas eu acho que é um bom orientador. E o GT13, ele vem crescendo muito, tanto que ele é hoje, no último CIPEM, né, que a gente teve ano passado, ele era o segundo maior grupo, né, dentro aí da SBEM. Ele só perde para o grupo de formação de professores. Então, é um grupo que, com pouco tempo, tem se consolidado e tem trazido, assim, muitas coisas interessantes para a gente pensar dentro do âmbito da educação matemática. E aí, uma das coisas, né, que é uma discussão aí do GT13, uma discussão constante, é o que é, né, essa inclusão, né? Geralmente, quando a gente fala de educação inclusiva, muita gente vai pensar em pessoas com deficiência. Claro, eu não tiro o mérito, né, das pessoas com deficiência. Eu acho que se hoje a gente tem a gente tem as leis, toda essa política nacional, é por conta das lutas constantes de grupos de pessoas com deficiência. E com certeza, né, as pessoas com deficiência, a presença desses estudantes na escola é um grande impulsionador para que a gente fosse pensar a educação inclusiva, mas muitas vezes confunde com a educação especial. Então, a educação especial, ela faz parte da educação inclusiva, né? Então, a educação especial é aquela educação direcionada às pessoas com deficiência. Então, quando eu tenho, às vezes, um surdo, né, e ele precisa aprender Libras, então, esse ensino dessa outra língua vai ser por meio da educação especial, e a educação especial que vai dar o suporte
para que esse estudante surdo esteja inserido ali na escola regular, que consiga acompanhar os conteúdos. Mas, de 2008 para cá, a gente percebeu que essa educação inclusiva, ela não conseguia, a gente não consegue ficar só com pessoas com deficiência, né? Então, hoje, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente está pensando em muitos outros grupos, né? Que eu vou chamar de grupos historicamente marginalizados, né? Grupos que foram e, infelizmente, continuam sendo, né, marginalizados aí na nossa sociedade. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né? Indígenas, quilombolas, migrantes, mulheres, pessoas em vulnerabilidade social, idosos. E aí eu coloco outros, né? Porque tem outros que às vezes a gente não dá conta, mas a educação inclusiva, ela é isso. Ela é uma educação para todos, mas que visa favorecer principalmente esses estudantes que continuam, né? Foram e continuam sendo marginalizados aí no processo de escolarização. E aí, a gente tem que lembrar, né, que essa educação inclusiva, quando a gente fala de educação inclusiva, ela é um conceito contestável, né? Porque opera em diferentes discursos e pode representar controvérsias sociais, econômicas, religiosas, políticas, culturais, entre outras, né? Então, a gente tem aí uma educação que está aí direcionada, né? Uma educação como produtividade. Então, a gente educa, hoje em dia a gente vê, e a gente tem a BNCC que parece que deixa isso bem mais claro, né? Essa educação é direcionada a teste, a apostila, a resultado, então essa questão de produtividade. E aí a gente tem uma educação inclusiva no meio. Então, o funcionamento e o discurso da inclusão, né? Ela transita aí nesse contexto de competitividade e eficiência. Isso às vezes parece um pouco contraditório, né? Então, às vezes, a gente precisa, é meio nebuloso até, a gente fala, né? E a gente precisa indagar as reais intenções, né? Dessa inclusão. E é por isso que ela é inclusão para quê, de quem, para que propósito, né? E a educação matemática crítica, ela vem fazer esses questionamentos, né? Ela fica atenta a isso. E aí, o Olli, né? Ele traz no artigo dele, o artigo dele chama 3 narrativas sobre educação matemática, e aí ele vai trazer que existem 3 narrativas, existem não, né? Ele traz 3 narrativas, não que só existam essas, podem existir outras, mas ele traz 3 narrativas comum, né? Que a gente pode ver aí dentro da educação matemática. Então, a primeira narrativa, ela diz que a educação matemática ela é sublime, né? E ela deve ser celebrada, uma vez que a matemática é um domínio do conhecimento humano e uma ferramenta fundamental na sociedade moderna. Então, quando a gente... Muitos departamentos de matemática, a matemática tem aquela coisa sagrada, né? Aquela celebração, aquela coisa intocável. E a educação matemática, às vezes, opera dentro dessa narrativa, né? Sem muitos questionamentos. A segunda narrativa, ela traz a educação matemática como algo duvidoso, né? Porque a educação matemática, ela pode servir como meio de exercer interesses da classe dominante na sociedade. Então, ela vem uma narrativa que chama a nossa atenção, né? Que a gente deve estar atento aí como a educação matemática tem operado, né? Esses meios aí, essas estruturas dentro da educação matemática, ela é para exercer esses interesses aí de pessoas que estão no poder. E a terceira narrativa, né? Ela vai falar que a educação matemática ela tem potenciais críticos, pois ela pode contribuir na formação de cidadãos críticos que se engajem na luta por justiça social. E aí, fazendo alusão a essas 3 narrativas, o Guilherme Silva, né, ele traz aí algumas reflexões sobre como que a gente pode pensar a educação inclusiva, né, a partir dessas 3 narrativas. Então, a partir da narrativa 1, a gente pode ver se a educação matemática é um empreendimento louvável, a educação matemática inclusiva também é. E é muito comum, né? Quando você fala, com quem você pesquisa? Eu pesquiso ensino de matemática para surdo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nossa, que coração bom que você tem, né? Então, as pessoas veem isso como um ato de caridade, às vezes, algo sublime de se fazer, né? E aí, quando a gente olha para a narrativa 2, a gente tem que a inclusão, né, seria ajustar todos a uma normalidade
voltada às demandas do sistema sociopolítico dominante. Então, a inclusão, ela existe porque as classes dominantes viram um propósito, né? Essas pessoas que estão marginalizadas, elas precisam de educação porque eles têm um propósito maior para isso, né? Elas precisam ser escolarizadas e a gente tem que pensar por quê. E dentro da terceira narrativa, a educação inclusiva ela pode ser vista como uma oportunidade para que os estudantes se engajem na leitura e escrita do mundo com a matemática. Então, eu particularmente, né, o meu grupo de pesquisa, a gente tem tentado trabalhar aí dentro, né, nossas perspectivas, ela vem dentro dessa terceira narrativa. E aí eu abro aqui um parêntese para a gente falar um pouquinho, né, sobre o que é essa leitura e escrita de mundo com a matemática. Então, esse conceito, ele vem do Eric Gutstein, né? Ele tem um livro que chama Lendo e Escrevendo o Mundo com a Matemática, que é inspirado no livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. E aí, fazendo esse trocadilho, né? Ele vai trazer a leitura e escrita do mundo com a matemática. E aí a gente pode entender que ler o mundo com a matemática é usar a matemática para compreender as relações de poder, de desigualdade, recursos e oportunidades entre os diferentes grupos e para entender as discriminações implícitas e explícitas baseadas em classe, gênero, raça, idioma, habilidades, entre outras diferenças. E a escrita, né, do mundo com a matemática, ele é um processo de começar a ver a si mesmo como uma pessoa capaz de fazer a mudança, é perceber-se como sujeito do histórico que está no mundo não apenas para adaptar-se, mas para transformá-lo. Então, a escrita do mundo com a matemática, ela tem a ver com mudança, né? A partir do momento em que usando a matemática, eu consigo compreender certas inequidades e opressões, eu posso agir para que as coisas sejam diferentes. E essa ação, ela é a escrita do mundo. E aí, dentro da educação matemática crítica, a gente tem trazido desenvolvido, né, ou usado alguns conceitos, algumas preocupações que nos ajudam a pensar sobre a inclusão. Então, a primeira eu trago que é o deficiencialismo. O deficiencialismo é um conceito desenvolvido pelo Marconi na tese de doutorado dele, em 2015. E aí, o Olli, né, no artigo de 2017, ele vai falar: um aspecto da educação matemática crítica é o cuidado em não assumir nada sobre a capacidade do outro. Então, o deficiencialismo, né, ele se refere particularmente às formas como a deficiência é construída por meio de padrões de normalidades. Então, a gente olha sempre pela falta, né? Então, a gente vai olhar para o cego que ele não é capaz de enxergar, mas a gente não consegue olhar sobre as outras coisas que o cego consegue fazer, que talvez uma pessoa vidente não consegue. Então, a gente olha sempre por essa falta e sempre tentando aproximar de um padrão aí de normalidade. E aí essas estruturas, elas passam a crença de que as definições de deficiência, elas estão intrinsecamente relacionadas ao indivíduo e usam características que dizem respeito à experiência da deficiência para dominar e oprimir as pessoas deficientes. Então, é isso que a gente vai chamar de deficiencialismo. Um conceito bem parecido, né, é o capacitismo, que também vai olhar para o que a pessoa com deficiência é capaz de fazer ou não. Mas quando a gente pensa em outros grupos, a gente também encontra alguns padrões, né, disso que essa pessoa não é capaz. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muito forte a questão de Black Identity, né, que é a identidade negra, especialmente dentro da matemática. E aí, muitas vezes a gente olha os alunos negros, né? Geralmente eles são vistos como pessoas, jogadores de basquete. Eles não podem, porque os negros dominam lá, a maioria é dentro dos jogadores de basquete. Então, um estudante negro, ele não pode gostar de matemática, porque isso não é algo do estudante negro. O estudante negro, ele tem que gostar de jogar basquete. E eles acabam, dentro disso, isso acaba ditando que eles são capazes ou não. Então, muitas vezes, tem estudantes negros que podem gostar de matemática, mas eles se sentem coagidos a não deixar isso explícito, porque existe essa crença de que eles não são capazes de desenvolver matemática, porque dentro da sociedade eles vêm para desempenhar um outro papel.
E a educação matemática crítica, ela nos convida, né, a mudar essas concepções e discursos pré-definidos a respeito da capacidade de aprendizagem matemática de diferentes grupos de estudantes. Um outro conceito que a gente tem pensado, né, uma preocupação que a educação matemática crítica traz, é a respeito das microexclusões, né? E a gente define as microexclusões, elas ocorrem por meio de práticas sutis, exercidas de forma consciente ou não, que tendem a isolar uma pessoa em um determinado ambiente. Então, a gente considera ela como práticas em contextos considerados inclusivos. Então, às vezes, a gente tem a escola inclusiva, né? Essa escola recebe estudantes com deficiência, então é uma escola inclusiva. Mas, muitas vezes, né, nessas escolas, a gente tem questões aí de discriminação e preconceito, e que acabam isolando e marginalizando, né, alguns estudantes. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu estava, né, no ambiente inclusivo, eu construí tarefas junto com os professores que a gente acreditava serem inclusivas, e mesmo assim, existiam alguns episódios, né, ali, eu, pesquisadora, professora, intérprete, equipe de pesquisa, e mesmo assim existiam situações em que fugia, né, porque os alunos ouvintes excluíam os alunos surdos, não deixavam com que eles participassem ali do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vê que isso é um desafio, né, para o ensino de matemática. Então, a educação matemática crítica, ela compreende que as microexclusões, elas desafiam, né, o desenvolvimento de práticas inclusivas nas aulas de matemática, acho que em todas as aulas. E a gente chama atenção, porque para esses processos, né, essas coisas que acontecem às vezes de forma isolada, esse micro, ele vem justamente por isso, porque acontece de forma isolada, não por ser pequeno, porque muitas vezes essa exclusão ela acaba sendo bem significativa, né, para as pessoas que sofrem. Então, esse conceito, essa preocupação, ela vem para chamar atenção que é inclusivo, mas mesmo assim ainda tem algumas coisas que ainda tem escapado aí dentro das nossas práticas que a gente precisa ficar atento. Um outro conceito dentro da educação matemática crítica que tem ajudado a gente a pensar a inclusão é o foreground, né? Que o foreground ele está relacionado às oportunidades que situações culturais, políticas, econômicas e sociais podem proporcionar a uma pessoa. Ele diz respeito às perspectivas de futuro de uma pessoa e a forma como as oportunidades são percebidas por ela em uma determinada situação. O foreground ele não diz respeito a alcançar um determinado lugar ou posição no futuro, mas está relacionado com o reconhecimento de que é possível alcançar determinados lugares ou posições do que está por vir. Então, dentro da aula de matemática, é importante a gente ver qual é o foreground desse estudante. Então, quando a gente pensa, sei lá, um estudante... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma mulher trans. Qual é o foreground de uma mulher trans no Brasil? Um dos países que mais mata pessoas... um dos países mais homofóbicos, né? Um dos países que mais matam pessoas do grupo LGBTQ+. Qual é o foreground dessa pessoa, né? Dessa mulher trans com uma expectativa de vida de 37 anos? Será que a gente está considerando isso? Qual é o foreground de um estudante com síndrome de Down? Qual é o foreground de um estudante autista? Será que a gente está olhando para isso? Então, é importante a gente considerar isso quando a gente vai pensar a nossa prática, né? E a educação matemática crítica, ela compreende que as práticas inclusivas, elas devem abranger, né, a preocupação de como os estudantes percebem suas oportunidades futuras, bem como espaços para que eles ampliem suas expectativas em relação ao futuro, muitas vezes limitado por uma abordagem educacional que os impede de projetar perspectivas. Então, a gente acredita que a aula de matemática também é um espaço, né, para que os estudantes consigam, né, reconhecer a possibilidade, né, de se alcançar determinados lugares. E aí, bem atrelado, né, ao foreground, a gente vai ter aí as preocupações com significado e intencionalidade.
E aí o Olli, ele vai falar para nós, né? O significado de uma atividade de sala de aula, ele é construído em primeiro lugar pelos estudantes. Essa construção dependerá das situações dos estudantes e dependerá principalmente da intencionalidade. A construção de significados acontece em termos do que os estudantes podem ver como suas possibilidades. Então, o significado de uma atividade, ele pode incluir perspectivas, experiências, motivos e esperanças de modo a contribuir para o foreground. Já a intencionalidade, né, ela é compreendida como uma concepção estruturada sociopoliticamente e pode ser formada tanto por fatores econômicos, religiosos e culturais, quanto por equívocos, conclusões precipitadas e diferentes tipos de ideologias, né? Então, uns 2 meses atrás, eu tenho uma amiga minha, ela dá aula numa escola de judeus ortodoxos, né? Então, ela trabalha com as meninas. E a gente sabe, né, que dentro dessa perspectiva, as mulheres, né, elas são preparadas para casar e ter o máximo de filhos que elas conseguirem. E aí, eu conversando com a minha amiga, eu falei, mas o que você ensina de matemática? Essas meninas, elas prestam atenção na aula? Elas fazem alguma coisa, né? Porque elas já sabem que o futuro delas, né? E eu interessada nessa questão. E ela falou, sim, elas prestam, porque elas têm uma intencionalidade. Elas querem bons casamentos. E para ter bom casamento, né? Elas precisam ter boas notas, porque a família do noivo vai olhar para essas notas aí. Quem foi bem na escola, então isso vai fazer dela uma boa esposa. Quem também tem isso. Então, essa intencionalidade de ter um bom marido faz com que elas signifique, né? Dê significado para a aprendizagem de matemática delas dentro da sala de aula. Então, elas prestam super atenção. Por quê? Porque elas têm uma intencionalidade e a partir dessa intencionalidade elas conseguem trazer um significado para a aprendizagem delas. E então as práticas inclusivas, né, a gente também deve considerar as maneiras pelas quais os alunos compreendem suas experiências matemáticas e quais significados foram atribuídos a elas. Então a gente tem que apoiar todos os alunos a vislumbrar possibilidades e dar sentido às suas atividades nas aulas de matemática, é uma forma de incluí-los, né? Porque às vezes os alunos não conseguem nem vislumbrar essa possibilidade, né? Essas meninas que eu dei o exemplo, elas têm aí a intencionalidade, mas a gente tem muitos casos de alunos que eles nem conseguem ver isso. Então, uma educação inclusiva também inclui, né? Possibilitar isso. E aí, uma outra concepção é o diálogo, né? A Raquel Milani, ela traz que dialogar é estar com o outro, é mover-se em direção ao outro, ao interessar-se pelo que o outro diz. E o diálogo, ele é um conceito-chave, né? Eu trago que ele é um conceito-chave dentro da educação matemática crítica. Porque você só consegue prestar atenção, né? Desenvolver essas preocupações a partir do diálogo, né? Porque o diálogo, ele tem esse lugar. Apesar da gente, às vezes, confundir o diálogo com fala, mas o diálogo, ele tem muito essa questão de escuta, né? Essa questão desse movimento que a Raquel fala, né? Mover-se em direção ao outro, interessar-se pelo que o outro diz. Então, o diálogo, e o Paulo Freire ressalta isso muito bem, tem mais a ver com escutar do que falar. E esse escutar, né, é a partir dessa escuta que você vai saber qual é o foreground, qual é a intencionalidade, qual o significado que essa pessoa tem dado ali para a aprendizagem matemática, como que você pode trazer, né, incluir esse aluno aí dentro da sua prática. E aí, né, é o diálogo também, né, que possibilita perceber e lidar com as diferenças por meio de uma relação respeitosa. Então, né, a educação matemática crítica, ela compreende a potencialidade das relações dialógicas como uma influência positiva na qualidade da aprendizagem de todos os estudantes, bem como enfatiza a potencialidade do diálogo para a promoção de práticas inclusivas. Porque a partir do momento que você escuta o estudante e você consegue entender as perspectivas, como que ele tem entendido, você consegue direcionar, né, práticas que vão contemplar ali as dificuldades ou as intenções daquele aluno.
E aí, uma última preocupação que eu particularmente, né, tenho trazido aí, quando a gente vai pensar em inclusão, é a tolerância. Então, nós temos aqui, né, o Freire, ele tem um livro chamado Pedagogia da Tolerância, e ele nesse livro, né, ele rompe com o paradigma da tolerância como uma virtude da superioridade, ao afirmar a tolerância como uma virtude da convivência humana e não individual. E aí ele vai falar que a tolerância genuína, por outro lado, não exige de mim que concorde com aquele ou com aquela a quem tolero. Ou também não me pede que a estime ou estime. O que a tolerância autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a tolerância legítima termina por ensinar é que, na sua experiência, eu aprendo com o diferente. Então, o Paulo Freire, ele traz essa visão, né, dessa diferença como algo que é comum aí, né, da convivência humana, e ele traz, né, essa tolerância, né, como uma possibilidade de eu dialogar com o diferente, né, de eu aprender com o que é diferente. E essa concepção do Freire, ela é muito cara, né, para nós da educação inclusiva, porque ela vai ajudar a gente a direcionar. Então, a partir de todas essas preocupações, né, hoje a gente tem pensado, né, a educação inclusiva como um encontro entre as diferenças. E aí, o olho ele vai falar, né, que as diferenças definem uma das características principais da condição humana. E aí eu trago esse encontro, né, como uma habilidade humana de estar com outro ou com outros, né, experienciando uma relação mútua, o que sugere movimento, ação de descobrir, de ter consciência de coisas novas. Então esse encontro, ele não é um encontro por um acaso, ele não é um esbarramento aí, né? É um encontro, é algo que tem um propósito. E aí, nós compreendemos, né, que pensar a educação inclusiva em termos de encontro entre diferenças é pensar uma educação que pratique o diálogo e a tolerância por meio do reconhecimento e valorização da diferença de cada um e que vislumbre a possibilidade de aprender com o diferente. Então, essa tem sido como a gente tem entendido a inclusão, né? A gente, quando eu falo o meu grupo e também essas ideias têm sido acatadas por outros grupos de pesquisa, em especial os grupos do GT13. E aí, isso vai refletir um pouco, né, como que a gente tem pensado esse encontro nas aulas de matemática. E aí, nas aulas de matemática, o Olho propõe, né, a partir do que ele já tinha ali de cenários para investigação, ele propõe os cenários para investigação inclusivo. E aí, nesses cenários para investigação inclusivo, ele ressalta, né, a potencialidade das propostas investigativas, também como uma referência para a aprendizagem matemática, de pessoas com diferentes habilidades e, né, ou backgrounds, né, pessoas que têm diferentes origens. E aí ele acredita, né, que a partir dos cenários para investigação inclusivos, também as particularidades dos estudantes, elas são vistas como possibilidades para a criação de novas estratégias de ensino, e não como obstáculos para a criação de propostas. Então, a partir do cenário, né, eu tenho uma flexibilidade de eu pensar aí e contemplando, né, cada diferença que eu tenho na sala de aula. E a partir disso, né, eu consigo favorecer a colaboração entre os estudantes. Então, essa perspectiva, né, os cenários ele tem aí como pressuposto o diálogo, e a gente consegue organizando investigações onde todos os estudantes têm a oportunidade de trazer o ponto de vista deles, a partir da experiência deles, da experiência deles, de aprendizagem de matemática, da forma como eles pensam, na cultura, etc. Na formação de professores, a pesquisa da Priscila, né? A Priscila defendeu semana passada, mas ela tem esse artigo do ano passado, onde a gente vai estar pensando a partir da imaginação pedagógica, né? Então, a imaginação pedagógica é um processo de imaginar alternativas a uma situação atual, questionando o que poderia ser diferente. E a gente acredita, né, que ela abre possibilidades para que professores e futuros professores
reflitam sobre o encontro entre diferenças na sala, encontro entre diferenças nas aulas de matemática. Então, às vezes, a gente tem uma situação, a gente tem esse imaginário, né? Nesse encontro entre diferenças, entre fazer um design aí de aula que contemple todo mundo, mas isso ainda é muito distante. Então, a partir da imaginação pedagógica, a gente pode pensar sobre essas possibilidades. E aí, a partir já dos resultados preliminares, né? A Priscila fez, a partir de um grupo de estudos com os alunos dela, ela escreve que imaginar as aulas, né, propiciou aos participantes do grupo de estudos a ressignificação sobre o encontro entre as diferenças nas aulas de matemática e a percepção de que é possível pensar em aulas em que todos tenham condições de participar e aprender, desde que suas especificidades sejam respeitadas. Então, e aí, para concluir, né, eu trago aqui como que tem sido, né, essa educação inclusiva na perspectiva da educação matemática crítica. Então, é uma educação que reconhece a existência, né, de estudantes historicamente excluídos e que já foram privados de participar do processo de escolarização como influentes participantes da sociedade. Ela reconhece as diferenças entre os estudantes, né, que todos são diferentes. É uma educação que desafia o deficiencialismo e a intolerância e que combate as microexclusões que podem surgir durante os processos de aprendizagem. É uma educação que se preocupa com a forma como os alunos perceberam suas perspectivas de futuro e os significados que foram atribuídos às suas experiências de aprendizagem. É uma educação que busca desenvolver estratégias de ensino em que todos os estudantes possam participar em condições de equidade. É uma educação que contribui para a equidade além dos limites da sala de aula, né? Então, não só ali dentro da sala, mas que isso se estenda enquanto o estudante, enquanto cidadão. Que torna um ambiente de aprendizagem acessível a todos os alunos, que convida a investigação e estimula a colaboração por meio de uma relação dialógica. E é uma educação que oportuniza o ensino crítico e reflexivo e, por fim, uma educação que contribui para que, por meio da matemática, os estudantes aprendam a ler e escrever o mundo em que vivem. E aí, meu último slide, prometo. A gente traz aí, né, eu trago essa figura vocês já devem ter visto, mas para mim ela vai ficando cada vez melhor. Então, a gente tem aí, né, a igualdade na primeira, né, a equidade na segunda. Então, eu acho que essas duas são situações em que a pesquisa em educação matemática e inclusão, ela já tem se preocupado e a gente já tem alguns resultados e já tem algumas perspectivas, né, do que pode ser feito dentro dessas duas situações. E aí a gente tem o que a gente espera, né? E eu principalmente, o meu grupo, né? A gente tem tentado pensar nessa educação, essa inclusão para a justiça, educação inclusiva, né? Essa educação que pensa aí na justiça, né? E aqui eu diria justiça social, mas eu mantive como eles trazem aqui, né? Que é essa educação que confronte, né, essas causas de desigualdade, essa educação que remova essas barreiras sistêmicas que ainda existe, né, na nossa sociedade. E, por fim, né, a gente pensar que ele traz o agency, e o agency, no português, ele é bem complicado, mas seria esse engajamento social, né? E eu entendo aqui nessa metáfora como que, para que, por meio da equidade e da justiça, que todas as pessoas tenham a possibilidade de estar onde elas quiserem, né? Sem barreira nenhuma, que todos tenham condições de comprar o ingresso para assistir o jogo, ou por que não, né? Eu vou além, por que não ser jogadores? Então, eu acho que esses dois quadradinhos aqui, né, é o que a gente tem pensado sobre, né? E é o que tem aberto aí dentro da agenda de educação matemática e inclusão na perspectiva, e educação inclusiva na perspectiva da educação matemática crítica. Então, termino minha fala por aqui e obrigada. Obrigado, Amanda. Eu acho que a gente aqui agradece a sua presença aqui conosco. Eu vou abrir para perguntas, né?
Eu estou aqui com a câmera na mão, e aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta o braço, eu movo a câmera, eu acho que eu consigo. Espera aí. Isso. E aí, quando a pessoa perguntar, você diz se ouviu, senão eu reproduzo, sei lá, a pessoa vem mais para frente, mas acho que essa câmera aqui é potente. Vamos ver. Pronto. Tem aqueles minutinhos que ninguém pergunta nada. Sempre assim. Normalmente, a coordenadora do programa faz a primeira pergunta. Então, eu vou usar dessa pergunta. Então, Amanda, eu queria começar te agradecendo, né, a tua aula, a tua conversa, foi super interessante. Acho que, como eu não sou, né, eu sou do GT15, de História da Educação Matemática, então eu tenho amigos, né, e amigas que trabalham há muito tempo com a questão da inclusão, né, a Lulu Rilli, a Solange, que você mencionou, né, eu convivi com elas, acompanhei um pouco os trabalhos, e para mim foi muito interessante pensar numa outra perspectiva que eu pude ouvir a partir da sua exposição, que é não só essa questão da deficiência, né? Então, como eu tenho essa relação antiga com essas pessoas, e que no início dos seus trabalhos, né, lidavam, o Hugo trabalhava com a deficiência visual, com a deficiência auditiva, depois Solange, né, trabalhou também com a deficiência visual. Aqui no programa, a gente tem alguns trabalhos que foram orientados pela professora Regina Popp, com autismo, com deficiência visual, depois a gente teve... acho que a gente tem alguns outros trabalhos também sobre essa temática, mas sempre muito ligado à questão da deficiência, do que você... Né, da verdade, da educação especial, vamos dizer assim, né? Então, essa perspectiva mais abrangente da inclusão, acho que ela é, para mim, né, uma coisa mais que mexeu comigo ouvir isso, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando como que a gente lida, né, especialmente no Brasil. Primeiro me passou uma coisa assim, como é que é essa inclusão em países do primeiro mundo, vou chamar de primeiro mundo, uma coisa antiga, né, tá certo? Mas assim, que não tem as mesmas dificuldades e vulnerabilidades que a gente tem no nosso país, né? E segundo, no nosso país, acho que é muito difícil, muito raro, né, um professor de matemática que não tenha que lidar com questões de inclusão quando a gente olha dessa perspectiva mais abrangente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa nova necessidade, vamos dizer assim, né, do professor no século XXI se preocupar com essa perspectiva de incluir sobre outras perspectivas mais abrangentes, né? Que a gente pode pensar em muitas, né? A gente está vivendo um período super conturbado. A própria imigração no Brasil, que não é, até então, uma coisa tão forte, pode passar a vir a ser, né? Diante dessa convulsão da Europa e tudo mais. Então, outras questões, né? A questão religiosa, muitas, né? As divergências políticas, enfim, né? Questões que a gente pode tratar. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Obrigada. Obrigada pela pergunta, gostei muito da sua pergunta, né? Eu acho que é algo que talvez ficou faltando na minha apresentação, essa questão da inclusão nos países de primeiro mundo, né? Então, na verdade, da forma como eu compreendo inclusão, na verdade, eu posso falar que nem existe. Então, para vocês terem uma ideia, né, no semestre passado, eu estava dando uma disciplina sobre educação matemática, acho que educação matemática humanizada, eu chamei mais ou menos isso, eu estava trabalhando pedagogia crítica, etnomatemática, educação matemática crítica, e caiu lá um texto do Olho, onde o Olho fala o que significaria educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes. Eu trabalhei esse texto com eles. E aí, nesse texto, os meus alunos, o Olho fala, né, da importância da educação matemática crítica para pessoas com deficiência, e ele cita o exemplo dos estudantes cegos. E os meus alunos eram alunos de mestrado, a maioria deles professores,
E eles, nossa, que interessante, cego aprende matemática. E aí imagina a minha cara, né? Eu falei, meu Deus, né? Então, você vê que são pessoas que passaram... É uma preocupação que não tem, porque é muito segregado. Então, não é que eles não têm cegos, eles não têm surdos, mas essas pessoas estão em escolas especiais e isso não chega, né, dentro ali do que... Aqui talvez a gente chame de escola regular, lá eles vão chamar de public school, né? Então, isso não chega para eles. Na Alemanha, né, que eu pude acompanhar, também pude acompanhar um pouco mais do trabalho, é a mesma coisa. Então, o que eles vão chamar de educação inclusiva na Alemanha assim, aluno com TDAH, aluno com dificuldade de aprendizagem, que é uma demanda que para nós ela ainda não chega muito forte, porque a gente tem problemas muito mais graves, né? Tipo, tem um aluno cego na minha sala, né? O que é o TDAH perto de um cego? O que é um TDAH perto de um autista com várias estereotipias ali na minha aula? Então, eles têm, assim, mas lá eles vão trabalhar a educação inclusiva, vai ser mais nessas que eles chamam de necessidades especiais. Mas ainda é muito pautado no modelo médico de educação, né? Onde o laudo, ele fala muito. Então, a gente teve o encontro europeu, né, de educação matemática, e eu avaliei um trabalho. E aí ela falava assim, esse aluno tem ela não chamava de deficiência um desregulamento intelectual. Acho que a tradução seria isso. E aí, eu, como parecerista, eu sugeri que explicitasse. Eu falei, mas o que é essa deficiência? E aí, a pessoa, para melhorar, ela colocou o QI do aluno. Eu, como parecerista, né, eu falei assim, a gente meio que estrangeiro de fora, a gente não tem muito o que falar, né? Então, ela colocou o QI. E é uma coisa que, para nós, a gente nem nos passa, né? O QI de aluno nas nossas aulas, a gente não está interessado no QI. A gente nem sabe, é tão difícil fazer teste de QI. Então, eu vejo que o modelo médico, né, de dificuldade, de deficiência, ele ainda é muito presente aí quando a gente pensa numa perspectiva nesses países de primeiro mundo. E ele é muito segregado. Então, esses alunos que estão na escola regular, eles estão com laudo, e o laudo dita bastante, ele manda bastante. No Brasil, a gente já tem, não que não tenha, né? No Brasil, eu acho que nas escolas particulares, eu já tive experiência de trabalhar em escola particular, então eu acho que nas escolas privadas, o laudo, ele manda muito também, mas aí a gente tem uma educação que está servindo aí a clientes, que são os pais, mas na escola pública, o laudo a gente acho que consegue equilibrar. Então, em algumas cidades, e Rio Claro é um exemplo disso, a escola pública municipal de Rio Claro ela é muito melhor para alunos com deficiência do que quando a gente vai olhar para as escolas privadas. Ela tem muito mais recursos e um atendimento muito melhor. E aí, sobre essas outras demandas, eu acho que a gente tem que fazer aos poucos. Quando a gente... eu sei que parece meio utópico quando eu falo, né? Mas eu não estou sendo ingênua, né? Quando eu trago essa perspectiva da gente pensar, eu acho que a gente pode pensar em pequenas coisas e que vai contemplar alguns alunos. Eu acho que a educação matemática crítica, quando a gente tentar olhar para a inclusão, a gente não pensa que todos os alunos, nossa, vão amar a matemática e vão mudar as perspectivas deles de futuro através da matemática. Mas existem algumas coisas na matemática, né? E algumas coisas que o professor pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem alguns modelos aí, quando a gente olha livro, as famílias são só famílias geralmente heteroafetivas. A gente não tem família homoafetiva, mas a gente sabe que tem muita criança que faz parte de família homoafetiva ou criança que é de mãe solo. Então, como que a gente pode mudar esses exemplos, né? Não seguir esses padrões? Quando a gente olha também, a gente vê tem muito pessoas brancas em posições privilegiadas e, às vezes, pessoas negras em posições não privilegiadas. Como que a gente pode mudar isso quando a gente está na aula de matemática? Como que a gente pode trazer as mulheres, né? A mulher está sempre ali dentro... A mulher nunca ocupa, né? Eu sempre falo. A mulher parece que dentro da ciência ela
ela não consegue ser uma pesquisa, ser bem-sucedida, ter uma família legal e ter filho. Ou ela é bem-sucedida, ou ela tem filho, ou ela tem um marido legal. Nunca. Na mídia, em nada. A mulher nunca tá bem. Né? Parece que a mulher não consegue. Então, como que a gente pode fazer isso também? Então, eu acho que é tentar ver esses discursos, né, que estão aí estruturados e a partir da nossa... ficar atento e ir mudando, até por questão de representatividade e por ir quebrando. Então, eu acho que esse é um caminho quando a gente pensa nessa inclusão aí, de uma maneira mais ampla. E aí isso vai depender de aluno. Se eu tenho uma aluna trans, por que eu não posso mostrar uma trans de sucesso, né? Que teve um caminho diferente de prostituição, de morador de rua, de morte. Por que eu não posso mostrar que... Então, são pequenas coisas. E que a gente vai tentar fazer diferença para alguns. E se dentro de uma sala com 30, 40 alunos, você consegue mudar aí a perspectiva e essa relação com a matemática de 2, 3, eu acho que é uma grande coisa. Então, é mais ou menos isso. Adorei tua resposta, só queria cutucar. Então, a narrativa 1 sobre educação matemática tem que estar sempre presente um pouquinho nas nossas práticas, né? Sim, eu acho que... coragem, né? Tem que ter coragem, né, Amanda? Tem que ter coragem. E eu acho que a narrativa 1, né, até quando a gente traz ali ele traz os cenários para investigação, que ele traz uma tabela do paradigma do exercício e do paradigma da investigação, a proposta não é a gente abandonar, né? E a educação matemática crítica, ela não ignora essa parte do exercício, né? A gente, pelo contrário, isso é muito importante. Faz parte aí da aprendizagem, do processo de aprendizagem matemática. Mas o problema é que, às vezes, os nossos ensinos, ele está só naquilo lá. E porque parece que a aula de matemática é um lugar de neutralidade. É um lugar que não há espaço para trazer sobre outros assuntos, né? Outros assuntos você vai discutir na aula de sociologia, de filosofia, de história, geografia. Matemática é só isso. Então, não. A matemática também é um lugar para se discutir, né? A matemática é uma ferramenta poderosíssima, né? Para que a gente possa fazer essas discussões. Então, isso vem dentro de pequenas coisas, né? Dentro ali da nossa aula. Mas, sim, a gente tem que operar, né? Essa narrativa, ela eu particularmente, ela não deve ser completamente abandonada. Mas é importante a gente operar aí com outras narrativas também. Fique à vontade. Tem uma pergunta, que eu acho que ela já está dando para me ouvir. Sim. Tá? Eu não tenho exatamente uma pergunta, porque eu acho que agora você já meio que respondeu a minha pergunta. Mas eu gostaria de, primeiramente, né, elogiar o seu trabalho. Fiquei muito assim, feliz dessas discussões aqui hoje. Enquanto você falava de diálogo, não sei se você conhece, né, me recordava de Mikhail Bakhtin, da responsividade, que é um autor muito importante na área da linguagem, que quando você traz o diálogo, a importância da escuta do outro, é muito isso que ele aborda. E aí, na sua fala, teve um momento que você colocou assim, a aula de matemática é um espaço para o estudante enxergar suas potencialidades. Enquanto você falava, eu me recordava das narrativas de corredor que a gente da escola pública, eu sou professora da rede pública, de uma escola de vulnerabilidade social, como que às vezes a gente escuta falas de corredor dos alunos, principalmente, de que a matemática é o bicho-papão, e eles não gostam daquela aula de matemática, que às vezes até tentam matar essa aula de matemática em determinados momentos. E aí eu coloquei aqui um apontamento do seguinte, como que às vezes a matemática ela está sendo encarada como uma potencialidade para levar um aluno para uma situação de fracasso escolar, quando, na verdade, aí você acabou de responder a minha pergunta quando comentou aqui com a professora, né? Quando, na verdade, ela é um instrumento de potencialidade ímpar dentro da escola, né? E aí achei que era usado o termo, mas achei interessante quando você coloca da imaginação pedagógica, né? Que, às vezes, assim, tratar essa matemática numa perspectiva crítica, mas aí pensando também a estrutura
conteúdo, didática, né, metodologia, um combo aí do professor. Como isso é tão importante para reverter esse olhar dessa dificuldade que, às vezes, né, o estudante e alguns professores colocam no ensino da matemática. Né? Como é importante a gente ver com outro olhar. Né? Então, assim, não seleciono perguntas, porque você respondeu, mas achei bacana a gente pensar na matemática como esse instrumento, né? E uma escadinha para o sucesso escolar e não para o fracasso, para a situação do fracasso. Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né, em situações de vulnerabilidade social. Eu acho que é bem isso. E aí, nessa perspectiva de ensino e aprendizagem de matemática para ajuda social, ela vai trazer essa perspectiva dos estudantes já usar esse conhecimento, né, que eles já têm, e usar a matemática para eles terem um conhecimento crítico. Então, um exemplo, por exemplo, de um projeto. Então, geralmente, o Eric Goodstein, ele fazia muito isso com um projeto. Então, um projeto lá nos Estados Unidos, né? Era uma comunidade com muito índices de morte e violência. E aí, dentro da disciplina, né, ensinando geometria analítica, né, distância aí, da circunferência e tal, e de raio, e aí eles traçaram o bairro e fizeram dentro desse raio ver quantos parques e áreas de lazer tinha dentro desse raio aí, e quantos bares, né, e lojas, né, que eles chamam liquor stores, né, quantas lojas de bebida alcoólica eles tinham. E eles viram que eles tinham muitos dentro desse raio, e muitos, e aí eles compararam, né, com outros bairros menos violentos e viram que essas proporções eram diferentes. Então, envolveu um super estudo de matemática. E aí, nesse projeto, os estudantes tiveram essa leitura, né? Por que o nosso bairro é tão violento? Por que as nossas oportunidades estão assim, a gente não consegue? E aí eles conseguem ler essa realidade deles. E nesse caso, teve até uma escrita de mundo, porque aí, a partir desse estudo, eles fizeram um requerimento e eles foram na prefeitura mostrar esse estudo que eles fizeram e que eles exigiam, né, que isso estava prejudicando o futuro deles, estava prejudicando a vida deles, que tinha muito bar e que se comparasse com outras regiões, não sei o quê. Então, eu acho que, às vezes, não vai ser eu não vou conseguir fazer um planejamento anual onde tudo tenha isso, mas, às vezes, um simples projeto, né, ela acaba mudando. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo, né, uma pessoa do meu grupo, ela está desenvolvendo uma pesquisa. E as meninas, elas sentiram muito machismo, elas ficaram inconformadas com o machismo, com a violência, é uma área de vulnerabilidade social. Então, por que os homens batem nas mulheres, né? Por que nossas mães, as pessoas que a gente conhece apanham? Por que os meninos aqui na nossa escola não nos respeitam? Então, ela está desenvolvendo um projeto lá, dentro dessa intencionalidade, elas estão aprendendo matemática para entender, né, essas estruturas de machismo, misoginia, que é muito comum, né, e como fazer para mudar. A gente ainda não tem resultado, mas é um projeto aí que eu estou bem contente que está acontecendo no Brasil, né? Então, a gente tem essas pequenas iniciativas. São casos isolados, mas eu acho que são casos que têm sido bem significativos para os estudantes que têm tido a oportunidade de se engajar. Mais alguma pergunta? Comentário? Ô, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gregson, eu sou professor de matemática e diretor de escola. E no estado do Rio de Janeiro, as escolas elas são divididas por regionais. E na minha regional hoje, a minha escola é a que tem o maior número de alunos com necessidades educacionais especiais. Eu tenho 23 alunos, entre cadeirantes, alunos com deficiência intelectual, autistas, surdos, né? Problema de surdez. E eu quero perguntar para você a sua percepção do que você viu em relação à inclusão e o que você observa de diferença aqui do Brasil para os países que você visitou. Por exemplo, eu não consigo observar, por mais que a equipe da escola tenha boa vontade, eu não consigo
eu não consigo observar a inclusão funcionando na minha escola. Primeiro, as nossas salas, elas possuem 45 alunos e apenas um professor. E segundo, que eu acredito, né, eu não pesquiso sobre isso, mas eu acredito que a falta de uma equipe multidisciplinar na escola faz muita falta para que o professor, mesmo que sem formação, né, porque é a realidade que nós temos dos professores, os professores eles saem da graduação sem ter a formação adequada de como trabalhar a inclusão em sala de aula, mas também não tendo essa equipe multidisciplinar. Você falou, por exemplo, aí do laudo. Na minha escola, todos os meus alunos são laudados. Mas, mesmo assim, quando há, por exemplo, a necessidade de fazer uma adequação curricular, nós não temos um psicopedagogo que diga para a gente de que forma que a gente precisa trabalhar o alcance desse aluno. Então, a minha pergunta final em relação a essa realidade, que deve ser uma realidade a nível nacional, o que você contrasta com o que você vivenciou nos outros países em relação de haver ou não a presença de equipe multidisciplinar nessas escolas e essa questão de quantitativo de aluno, né, dentro de sala de aula, que impacta no trabalho do professor para ter um atendimento individualizado, né, com esse aluno especial em sala. Amanda, posso aproveitar a outra pergunta que ia ser feita? Daí você responde em bloco? É a Natália ou quem que tinha levantado o braço? Que professora está apontando aí, tá? E Amanda, tudo bem? Tudo. Amanda, quero aproveitar a pergunta do Gregson, porque esse discurso muitas vezes acaba a gente ouvindo, né, com relação à formação de professores, porque eu me sinto muito impotente quando eu ouço pessoas dizendo que o professor não é formado para, né? E aí vai chegar num ponto em que nenhuma formação vai dar conta de nada se as pessoas sempre entenderem que necessariamente para ser formado professor, você vai precisar saber como trabalhar com o cego, como trabalhar com o surdo, como trabalhar com o autista, como trabalhar com isso, como trabalhar com aquilo, né? Então, assim, como vocês lidam com essa discussão sobre educação inclusiva, né? Mais fortemente, como que vocês percebem essa possibilidade, né, de se formar o professor, pensando na educação inclusiva, sobre esses diferentes vieses, sabe? Como que o grupo, né, e principalmente nos trabalhos que vocês desenvolvem, como que vocês pensam isso dentro da formação de professores, numa licenciatura, né, e não pensando num curso de especialização ou numa formação continuada, mas pensando na formação inicial mesmo. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Só um segundo, tem só mais uma perguntinha, porque daí também está com o tempo aí, né, lidando com isso. Não? Então, vai lá, Amanda. Temos aqui. Fazendo ainda mais um elo, né? Com as duas falas. Como professor de matemática também, né? Meu nome é Marco. Eu tenho essas realidades dentro da sala de aula. Por mais que a gente tenha formação, a gente tem, né, N situações que a gente pega na sala de aula, né? A gente nunca vai estar preparado para atender a todas as demandas, né? Se eu trabalho com cego, eu tenho vários tipos de cego, na verdade, né, entre aspas. Eu tenho uma aluna cega, por exemplo. E a gente vê, às vezes, dentro da realidade, né, como comentou com a realidade da sala de aula hoje, nós, professores de matemática, embora a gente tenha o interesse, né, e a vontade de tentar aproximar da realidade desse aluno, parece ter criado um muro, né, em volta da gente, aonde, não, você pode ficar no seu lugar, que aqui tem um professor de apoio, né? E, às vezes, eu fico preocupando o que o professor de apoio está trabalhando. Eu, pelo menos, as escolas que eu passo dentro da minha regional, também trabalhando aqui no estado de Minas, eu senti até sempre esse muro a ser construído do professor de matemática, né? A gente não consegue atingir, embora a gente queira atingir o aluno, tentar, né, interagir com o aluno de alguma forma. Então, sempre é criada essa barreira, né? Isso lembrando também que a gente tem várias demandas. A gente tem turmas aí de 45 alunos, né? A gente tem realidades aí
bem críticas. Então, eu fico observando muito essa situação que é imposta para a gente, né? Existe, às vezes, o interesse da gente querer, né, colaborar com o aluno, interagir com o aluno, mas também existe essa dificuldade até mesmo por parte dos supervisores, né, de nos impedir, de nos amarrar, né? Como se a gente tem que ficar naquela aula de matemática tradicional, né, e não... Aí fica aquela questão, é uma inclusão que está acontecendo dentro da sala de aula? Porque, na verdade, as notas não somos nós, né? Nós não temos o poder de pegar essas notas. Essas pessoas, os professores de apoio nos passam as notas. A gente simplesmente tem que lançar. Obrigado, Marco. Pode ser, Amanda? Pode. Posso tentar responder? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Bom, em relação ao que você falou sobre a quantidade de alunos em outros países, né? Eu acho que não chega a 45, mas geralmente tem 25, 30, 35 na Áustria, né? Meus alunos falavam que eles tinham até 35 alunos. Então, eu não acho que chega a ser, às vezes, tão diferente. Nos Estados Unidos também eles têm bastante. Em relação a esse suporte, né, de essa equipe multidisciplinar, como eu falei, lá na Áustria, né, é bem segregado. Então, isso é coisa que acaba não alcançando muito. E fica também, por exemplo, a questão do intérprete. Se eu tenho um estudante surdo na Áustria, a educação ela é obrigatória só até o ensino fundamental, 2. O ensino médio não é obrigatório. Então, o Estado, se a família opta por querer colocar o estudante em uma escola regular, o Estado ele vai arcar só com o intérprete até o ensino fundamental 2. Se esse aluno quer continuar no ensino médio, a família tem que a família quiser, né, que esse aluno continue e que esse aluno tenha um intérprete, a família vai ter que pagar o intérprete. Outra questão é que só que o próprio sistema de educação lá na Áustria, porque quando você vai para o ensino médio, você já tem que escolher entre ginásio, ensino técnico e não sei o quê. E por não ser obrigatório, acaba que os estudantes, as pessoas com deficiência, elas param aí. E param aí, às vezes, mais nas escolas especiais. Mas enquanto quantidade é da mesma forma. Nos Estados Unidos, eles têm um pouco mais de suporte, que vai ter um profissional de educação especial que vai para a sala quando a família quer que esteja na escola regular. Então, eles têm mais recurso. Mas a gente cai aí nessa mesma questão de preparação. E aí, essa questão que você falou da escola, né? É uma questão muito complicada, essa equipe multidisciplinar e de como desenvolver isso, porque o próprio sistema, às vezes, ele não deixa brechas, né, para que a gente se organize. Então, quando eu citei, mas assim, às vezes eu vejo algumas possibilidades, que vai depender aí dos profissionais e dos espaços, né, de como você vai organizar aí, por exemplo, esse horário de trabalho pedagógico. Eu citei Rio Claro, né, que é uma cidade, eu falei que Rio Claro, quando você vai pensar nas escolas municipais, Rio Claro ele tem ensino fundamental 1, né, a educação infantil, e o fundamental 1 é responsabilidade do município. E lá eles conseguiram se organizar em formas de polos. Então, todos os estudantes com surdez vai para uma escola, os estudantes com deficiência visual para outra, síndrome de Down para outra, eles conseguiram se organizar dessa forma. Mas é uma cidade pequena, é uma cidade de 300 mil habitantes, onde a prefeitura também consegue mandar um ônibus que passa na casa de todo mundo e pega e leva. Isso é inviável em uma cidade como Campinas, que é onde eu moro, ou São Paulo, por exemplo. E aí consegue-se, né, direcionar alguns horários de trabalho pedagógico, onde o intérprete e o professor de educação especial e o professor da sala de aula, eles vão conseguir pensar junto, né? Na escola onde eu fiz a pesquisa, que foi lá em Rio Claro, então a gente tinha aula de Libras para todos os alunos, surdo ou ouvinte, então todo mundo tinha aulas semanais de Libras. A gente tinha esse horário, né? Quem tinha aluno com deficiência, ele tinha um horário
além do horário de trabalho pedagógico com todos os professores, tinha uma hora a mais, né? Que a prefeitura aí pagava para que eles discutissem só essas questões. Então, o professor e o professor da educação especial, eles tinham essas oportunidades. E aí, por exemplo, quando a turma estava tendo aula de educação física, que é um professor extra, aí o professor e o professor de educação especial se reúnem para pensar como que um vai dar suporte para o outro. São coisas que foram possíveis ali dentro daquela realidade. E aí eu entendo o que você me fala, porque realmente aqui no Brasil eu não acho que é impossível, mas a gente ainda precisa de muitas negociações, né, em relação à política pública. Então, o que eu acho que falta é esses espaços. E aí eu vou para a segunda pergunta, que é em relação à formação, né? Eu acho que a formação, quando a gente escolhe ser professor, a gente é uma profissão que a gente escolhe que a gente vai estar em formação para o resto da vida. Não existe, e aí você fala, é uma formação que tem que dar conta de tudo. Não, mas é uma formação que tem que deixar a gente consciente que a gente vai ter que estar sempre se atualizando, porque as coisas mudam, as políticas mudam, as demandas mudam. Então, eu acho que o Paulo Freire fala isso, né? Muito disso. O professor está em formação constante, né? A gente vai estar sempre em busca, né? De desenvolver essa prática, então a teoria, a prática, reflete, volta, e essa incompletude nossa, né? Então, a gente tem isso, e a gente vai buscando isso como ser humano, e acho que o professor, enquanto mais forte. Então, eu acho que essa ideia de uma formação completa, ela é equivocada. E aí, voltando para a sua pergunta sobre a formação inicial, como que a gente tem visto, eu acho que a gente tem pensado, né, em uma formação como que eu vou falar? Eu esqueci agora o termo, mas é uma formação que desperte, né, que deixe nossos estudantes atentos para que eles vão ter, né, eles vão se confrontar com essas realidades na sala de aula. E o que fazer? Então, em Rio Claro, a gente tem uma disciplina que é optativa, que é de educação inclusiva, mas é optativa que os alunos pedem todo ano. Então, é uma optativa que está desde 2009 sendo lecionada todos os anos, que todos os anos alunos da licenciatura, a gente quer educação matemática e inclusão. E é uma disciplina que geralmente, né, fica a cargo do meu grupo. Quando a Miriam ainda era professora, era a responsabilidade dela, e depois, hoje, tem passado, geralmente, professor substituto, mas geralmente professor substituto, algum aluno de doutorado ou de mestrado do nosso grupo. Então, dentro dessa disciplina, o que a gente tenta? A gente tenta comentar sobre os diferentes estudantes que a gente vai se deparar e algumas possibilidades. Então, se eu tenho um estudante surdo, o que eu tenho que saber? Primeiro, eu tenho que saber que aquele aluno é meu, não é do intérprete. É importante que eu saiba falar oi, tudo bem, né? Eu saiba me comunicar o mínimo. É importante eu olhar para aquele aluno, é importante que quando eu converse com ele, eu olhe para ele, não para o intérprete. É importante eu ouvir, eu estar atento e para atender as necessidades. E ali, na minha relação, eu vou entender. Se eu tenho estudante cego, o que é importante? É importante eu saber alguns materiais que vão facilitar, né? Alguns recursos didáticos. É importante eu saber escrever o braille, carregrete, ou que eu saiba solicitar isso ao professor de educação especial que vai estar me apoiando na escola. Então, a gente trabalha com essas demandas. Lembrei a palavra. A gente vai falar sobre afetividade, mas afetividade não no sentido de afeto, né? Mas afetividade no sentido de olhar para. Então, a gente trabalha muito sobre afetividade em relação a esses alunos. E é mais ou menos assim que a gente vem pensando, né, nessa formação inicial. É uma formação que prepare, né, o professor para que ele saiba alguns caminhos e recursos que ele pode buscar, e aí, conforme a demanda que ele for tendo, ele pode ir se aperfeiçoando ali naquela relação entre ele e o aluno dele. E a última pergunta fala sobre a questão da aula de matemática, né? E essa questão que, às vezes, se é uma inclusão. Eu acho que eu falei, né, sobre a inclusão ser um conceito contestável,
e principalmente por transitar, né, nessa questão de produtividade. Então, eu tenho os alunos lá, e a sensação que a gente tem, que eu acho que tem a ver com a primeira pergunta, é o que eles estão fazendo aqui, né? Porque a gente tem, o professor tem outras demandas, você tem milhões de testes, você tem as provas, você tem que atender outras coisas, e que dentro dessa perspectiva, né, esses alunos, eles não se encaixam, né? Dependendo de como aí a gente tem tentado e tem enxergado. Então, eu acho que um passo inicial, eu acho que qualquer coisa, né? Eu sou bem... Eu tenho bastante esperança, assim, né? Eu acho que qualquer coisa é melhor que nada. Então, se dentro aí de um bimestre eu conseguir, eu estou ensinando, sei lá, eu estou ensinando fração, e eu estou ensinando operações com frações. Eu tenho um aluno e eu consegui fazer com que ele aprenda adição, e a sala aprendeu as outras 4 operações. Que bom que o meu aluno com inclusão conseguiu aprender pelo menos a adição. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Não dá para a gente não fazer nada. Mas eu entendo essas contradições. E aí a gente vai para a questão da justiça social, que é essa leitura. E aí a gente chamar, né, enquanto professor, enquanto nosso papel político, a gente sozinho não vai conseguir, mas a gente despertar nos alunos para que eles compreendam essa realidade, né? Então a gente pode despertar neles esse senso, né? Que eles entendam a nossa posição também, né? Então, às vezes você está ali, você não pode fazer muita coisa, mas por quê? E aí a gente tem essa leitura e talvez junto ali com a comunidade a gente consegue ter uma mudança. Não é algo que o professor isolado ali na sala de matemática dele vai conseguir fazer sozinho. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Vocês se sentem contemplados? Eu acho que sim. Né? Observação em relação à área da formação continuada, que é, inclusive, uma das áreas que a minha pesquisa está... que eu estou pesquisando, né? E aí a gente acredita que, enquanto professor, é justamente isso que a Amanda colocou, que a nossa formação ela precisa ser perene, né? Que nós somos professores eternos, em eterna formação, né? E quando eu disse essa questão de o professor precisar se preparar para isso, porque, de fato, esses novos contextos eles vão aparecendo a cada momento. Não é colocar, culpabilizar o professor sobre todas as responsabilidades, mas sim a questão do professor ter a consciência que, naquele momento, ele precisa de uma adequação, que seja oportunizada uma adequação para ele, através de políticas públicas, né, de algum mecanismo para que ele se aperfeiçoe para atender essas demandas que surgem. Só para complementar, tá, Amanda? Que quando eu falei da necessidade da formação, não era para jogar no professor todo o peso do mundo, não. Beleza, muito obrigado, Gregson. Amanda, acho que a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu acredito que adoraria continuar a conversa, e aí fica o convite para você vir conhecer Juiz de Fora, né? Quase veio hoje, né? Mas aí tinha umas dúvidas, né, de outros compromissos, né, Amanda? Sim. E aí a gente resolveu não tentar, né? Mas aí fica o convite para você vir a Juiz de Fora, conhecer Juiz de Fora e conhecer todos esses alunos aqui ao vivo também, quem sabe, né? Se essa visita for breve, nos próximos 2 anos. E aí, quero, em nome do programa, se eu puder, aqui também, agradecer a sua palestra e pedir uma salva de palmas para todo mundo aqui. Obrigada. Com certeza, tenho interesses, né, em ir para Juiz de Fora, conhecer todo mundo. Espero que a gente consiga fazer, né, esse encontro em breve. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre à disposição, né, para a gente conversar. Adoro falar. O Escher sabe que eu adoro falar. Então, quem quiser me procurar, me escrever, fica à vontade. Eu estou, né, aí a serviço, né, do ofício de pesquisadora e dessas trocas que são sempre muito gratificantes. Muito obrigada. Obrigado, viu?
Vamos ligar aqui e depois a gente conversa mais. Até mais. Tá, tchau. Ligar aqui, onde eu vou ligar aqui? Tá aí. Bom, pessoal, antes da gente ir para o cafezinho,